Olá para você, está começando mais um Fala-se o Podcast. E antes de mais nada, já corre lá, segue a gente no nosso canal do YouTube, onde você pode acompanhar esse episódio completo. Gostou? Fez sentido? Já curte, comenta, compartilha, aciona o sininho. E lembrando que quanto mais você interagir com a publicação, mais a plataforma entende que é relevante e mais ela entrega para outras pessoas. E eu quero agradecer agora as pessoas que tornam possível esses episódios acontecerem. Projeto Growth, parceria do Estúdio Pops, o mais novo estúdio de gravações para cursos e podcasts para você compartilhar o seu conhecimento e impacto. Agradecer também FastGo. FastGo chegou em Uberlândia, é um novo aplicativo de entregas e de vendas. Ele está trazendo para a gente praticidade e economia para você lojista e para você usuário. FastGo. Agora eu estou aqui, gente, com a minha amiga de longa data. Hoje já tem tempo, conheceu. Liliane Costa. Difícil te apresentar, né, Lili? A Liliane, ela é pastora, ela é modelo, ela é jornalista. A gente sempre tá aí fazendo muita coisa. Muita coisa. E você me viu passar por todas essas fases desde o começo, né, Sil? Todas essas fases. Já foi assessora parlamentar. Sim, também. Ai, faz parte do Conselho de Pastores. São muitas funções. Eu gosto sempre de começar, Liliane, perguntando, quem é a Liliane? Descreve a Liliane para as pessoas, para elas te conhecerem um pouquinho. Bom, a Liliane, ela é uma mulher, né, com objetivos, determinada, mas acima de tudo, também é uma menina cheia de sonhos e com muita fé. É assim que eu costumo, muitas vezes, Sil, traçar minha jornada, né, porque eu acho que a nossa vida, ela é única e há essa jornada de sonhos que todas as pessoas buscam realizações, mas é normal que no nosso caminho, às vezes a gente se depare com impossibilidades, né? E na minha jornada, como você falou aí, passando por ser modelo, por ser pastora, por ser jornalista, por ser a Liliane mulher, eu enfrentei muitos desafios até que ainda não cheguei aonde quero, mas sou muito grata, né? A Deus pelas oportunidades e sempre estive aí em busca de um objetivo e as portas foram se abrindo. Tem coisas que a gente não planeja, mas vem a oportunidade. Se você está pronta para ela, você entra por aquela porta e ela acessa outras. Benção demais. Agora me conta, como que foi que começou? Qual foi a área que começou primeiro? Foi o jornalismo? Foi o pastorado? Como foi o pastorado, Olha, né? Como que você se tornou pastora, então, muito nova na época? Sim, a minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé, né? Então, eu tinha mais ou menos cerca de uns 5 anos de idade, então ela se converteu no Evangelho Quadrangular. Ali ela ficou por muitos anos, né? Só que eu ainda não tinha tido um encontro com Deus, mais ou menos aí na faixa dos 12 anos. E um dia eu resolvi ir na igreja, ela tinha feito uma cirurgia e aí teve que passar aí numa igreja mais próxima no bairro, antes ela ia no centro. Só que eu mesmo menina, Sil, eu tinha assim um vazio que eu sentia muito grande. Imagina. E às vezes uma tristeza, uma angústia, ela vinha sobre o meu coração, sabe? Aquela questão de você às vezes ir na igreja, porque assim, tipo assim, seus pais querem que você vá, né? Mas para você não faz sentido. Não fazia sentido. Mas aos 12 anos eu comecei a ter esses sentimentos, de uma forma que eu comecei até mesmo a ter pensamentos suicidas. Então, se eu ia numa festa, a hora que eu chegava em casa que eu ia trocar de roupa, não sei explicar. Era uma dor que eu sentia muito grande na minha alma. E aí, quando a minha mãe, ela passou aí numa igreja de bairro, né, e eu sentindo aquele sentimento de solidão, eu falei, eu vou na igreja e vou lá para me enturmar com as pessoas. Eu achava que às vezes isso resolveria. E quando eu cheguei, né, na igreja quadrangular, na época era no bairro Nossa Senhora das Graças, uma irmã chegou, me deu um abraço. Aquele abraço foi algo assim que mexeu muito comigo. Olha só. E a partir dali, eu comecei a me apaixonar pelo evangelho. Eu comecei realmente o poder do abraço, viver. Gente. Eu comecei a viver, né, Jesus, e quis me lançar cada vez na obra. E aí, era uma menina que fazia de tudo. Então, assim, eu participava do teatro da igreja, eu participava da dança,
eu participava do louvor, ajudava a lavar a igreja, ia fazer evangelismo, ia fazer visita com outras pessoas mais experientes, às vezes só para observar, só para fazer companhia. E aí eu iniciei uma trajetória, né, que depois minha mãe foi para uma outra igreja, e lá eu consegui também alçar outros cargos, até que um dia a gente saiu e tudo, e começamos a procurar onde congregar. Recebi da parte de Deus vários recados de pessoas que não me conheciam, em lugares que às vezes eu era chamada para ministrar uma palestra ou algo assim, que falavam sempre a mesma coisa, que Deus tinha uma obra, que eles estavam me entregando no cajado, que uma igreja ia sair de dentro da minha casa. A gente muito temerosos, tanto eu quanto a minha família, porque a minha mãe, ela sempre me acompanhou em tudo, né, meus irmãos, meu pai, então assim, a família é unida. A gente começou a fazer cultos na garagem da minha casa. E ali a gente começou a se associar a outras organizações, o MDA, né, e aí vieram outros pastores que começaram a me auxiliar, apoiar. E aí nós estamos hoje aí com um ministério que está mais ou menos cerca de 12 anos, mas que começou na garagem da minha casa. Não, a garagem da sua casa é uma delícia. Você foi lá, né? Eu fui lá, e que garagem deliciosa, que ambiente gostoso, que cachorro quente gostoso. Dona Marcelina que fez. Nossa, que mão maravilhosa. Ela é uma boa cozinheira. E você também, você tem uma história de modelo. Sim. Eu falo que a minha vida, ela é cheia de sonhos, né? Eu já vivi algumas experiências, Sil, inclusive assim, daquela situação de você começar algo e de repente não dá certo e você não desanimar e tentar de novo. A carreira de modelo, ela na verdade começou e teve um início quando eu tinha mais ou menos cerca de 22 anos. Eu trabalhava numa empresa como secretária naquela época, né? Tinha a rede social do tal do Orkut. Você lembra do Orkut? Demais a conta. E aí, menina, eu fiz o meu perfil lá e um scooter de uma agência de São Paulo, ele entrou em contato comigo, né? E queriam que eu fosse em São Paulo para fazer uma seletiva, para fazer algumas fotos de book, falando que gostaram do meu perfil. E na época eu fiquei assim, um pouco medrosa, porque menina do interior, né, Uberlândia, mas tinha alguns amigos em São Paulo que foram lá, verificaram a agência pra mim, e depois com muita segurança eu fiz um book lá na cidade de São Paulo. Eles queriam que eu ficasse por lá para investir na carreira de modelo, a agência na época era S-Model, que chamava. E aí, só que eu estava fazendo faculdade nesse processo, então eu estava no meio da faculdade. Jornalismo, né, e já pensando em fazer estágios, então para mim foi uma experiência bacana, porque eu conheci a moda ali, fiz o book, mas voltei para Uberlândia e comecei a investir no jornalismo. E aí aquilo passou, né, veio outras oportunidades no jornalismo, só que aí depois de muitos anos depois... novamente, um dia eu peguei e fui postar uma foto, dessa vez no Facebook. Eu acho que quando as coisas têm que ser, parece que tem algo que conspira a favor. E aí eu fui na formatura da minha cunhada, fiz uma foto muito bonita num salão de beleza e tudo, né? E o salão era muito bonito, e me produzi e postei aquela foto no Facebook. Aí teve uns scooters aqui de Uberlândia, né, de uma agência de moda, na época Galvão, que entrou em contato comigo, olha, e eu já tava assim um pouquinho mais gordinha nessa época, né, porque eu tive um processo que eu dei uma engordada e depois emagreci uns 10 quilos. E aí, olha, o mercado da moda está se abrindo pro plus size, você é o P do plus size, né, a gente vê que você tem um perfil nas fotos, no rosto, que legal. E tudo, e eu queria te chamar para você vir aqui na agência, né, para conversar com a gente, para você conhecer um pouco do trabalho e ver quanto o mercado da moda tá abrindo. Então, conversei com eles, na época assim, eu fiquei um pouco desacreditada, porque eu estava me sentindo assim, gente, mais de 30 anos, eu falei, não, carreira de moda já foi, gente, né? E assim, um pouquinho acima do peso, eu falei, eu não sou mais uma menina, eu fui conversar com o scooter, e eles me convenceram, e aí eu comecei a pagar agenciamento, comecei a fazer o curso de moda, passar por todos os cursos, né, para aprender a desfilar, para aprender a se vestir, a se portar, dentro de um cast, passar por uma seletiva. Só que a moda, ela é algo que trouxe para minha vida, né, resgatou uma autoestima, que eu achava que estava perdida, né, até mesmo no sentido assim, de você aprender a se amar, como está, e se quer melhorar, buscar essa melhoria, mas saber que você tem uma beleza, porque às vezes a gente fica tão envolta em tantos problemas, em tantos complexos, que a gente deixa de ter esse olhar. Né? A gente falou sobre isso há pouco tempo atrás, o mundo ele impõe uma beleza que
ela até é uma beleza fantasiosa. Sim. A gente vê as modelos de passarela. Faz muito tempo que eu não assisto nada dessas coisas, mas antigamente a gente via umas modelos assim que não são o perfil de brasileiras. O único padrão, era aquele padrão magro, né? É magro. Mas hoje em dia isso mudou, a gente vê né, a moda abrindo para muitas pessoas de todos os tipos de corpos. E eu falo da moda, assim, com muito carinho, porque na época eu resolvi ingressar novamente, e eu falo isso para as pessoas que, né, tem um sonho, né, que você às vezes você tentou, aí você fala, isso não deu certo, mas será que eu tento de novo? Tenha fé. Gente, quando eu ingressei na moda novamente, né, primeiramente eu falei com Deus, porque tenho a minha fé. E falei, Senhor, eu tenho um objetivo, o senhor sabe, né, formei em jornalismo, trabalhei na assessoria política, mas o meu grande sonho sempre foi estar na televisão. E eu já tinha batido em muitas portas, já tinha enviado currículo, já tinha feito portfólio, tinha estágio, né? E nunca aquilo era suficiente e não conseguia a vaga que eu queria. E aí, sabe quando você dá um passo de fé? Foi assim com a moda. Eu falei, Deus, mas tem tantos modelos por aí que eles não têm uma faculdade, mas ingressaram nesse meio e hoje eles estão na televisão. Eu falei, eu sei que é um passo meio ousado, aqui em Uberlândia o mercado não é como São Paulo, são grandes modelos que conseguem essa oportunidade, mas eu vou dar um passo de fé. Falei, vai que eu ganho a visibilidade necessária para entrar na TV. Isso mesmo. E por incrível que pareça, gente, os anjos parece que falaram amém. Porque eu fiz o curso de moda, aí eu comecei a desfilar, e um belo dia um professor de moda, né, que me deu aula na época, o Cadu, inclusive hoje ele estava tentando me ligar. Beijo, viu, Cadu? E aí ele me liga e fala assim, Liane, tem uma revista de moda que, né, foi lançada aqui em Uberlândia e eles estão fazendo uma seletiva para modelos. Vai lá, vai que você passa na seletiva e começa a fotografar para a revista. E naquele dia, assim, eu fui, né, o modelo, a gente tem todo uma forma de se vestir para participar de um casting, né, uma roupa mais preta, maquiagem mais leve, mais natural possível, né, e aquele salto daquele tamanho, caso seja necessário você, né, desfilar e tal, mostrar o porte. E na época eu desci naquela Avenida Getúlio Vargas procurando o endereço de onde era o casting dessa revista. Menina, eu andava pra lá, pra cá e não achava, e com aquele salto daquele tamanho. Eu tô, meu Deus, Senhor, eu vou desistir, eu não acho mais esse endereço. Mas perseverei. Quando cheguei lá, né, pro casting da revista, a hora que eu entrei, me deparei com um grande amigo meu, que já tinha 10 anos que eu não via, que é o Leandro, que você conhece da Empire. Da Empire. Né? Porque o Leandro estava empreendendo com a agência de moda e com a revista. E eu conheci o Leandro há muitos anos atrás, fazendo um estágio, né, um estágio numa rádio online, na época da UNED, quando eu estava fazendo faculdade, a gente começou um projeto. Esse projeto não deu certo. Acho que foi na mesma época que o Wellington conheceu ele. Foi o Leandro, inclusive, que me apresentou o Wellington. Olha. E aí, na época, né, eu não vi mais ele. E aí, Lili, mas você por aqui? Gente, você formou? Eu falei, formei. Agora você tá mexendo com uma... Eu falei, sou modelo. Ele, não, então você vai conversar com o meu professor ali, o Matheus, passar pela seletiva. Olha. Né? E aí, fiquei 2 dias fazendo a seletiva de testes com o Matheus, na época, que era o Matheus Delavec, aqui da Formation Models. E aí, acabou que aí eu passei e comecei a participar das aulas, né, para poder fotografar para a revista Empire na época. E aí, conversando com o Leandro, como ele já tinha vontade de empreender e crescer mais, né, a Empire, aí ele, vamos começar a fazer umas entrevistas, então. Mas você começou na entrevista, foi com o Leandro ou foi com o Alô Uberlândia? Foi com o Alô. Ah, tá. Foi com o Alô. Então pulou um capítulo aí. Isso. Porque passou pra lá. Porque o Leandro veio com a moda, né? Veio com a moda. Entendi. Na época da moda. E aí, na época, eu comecei a fazer umas entrevistas pro Instagram da Empire. Entendi. E aí, logo depois, o Leandro conversando comigo, vamos montar um programa de TV? Né? E a gente sentou pra montar um programa de TV, comecei a apresentar, e aí, de repente, na moda, eu já tava na TV. Olha. Né? Deus, os anjos falaram amém. Claro. Mas como você falou, tudo assim tem que ter um começo. E aí eu comecei também com o seu irmão, que é o Wellington, né? Foi um processo assim. Eu estava vivendo um tempo de muitas portas que começaram a ser abertas. Você ainda, naquela época, quando você conheceu o Wellington, você ainda era assessora parlamentar. Foi bem antes. Foi na época do estágio. Estágio lá na rádio online com o Leandro. Não, tá. Tô falando na época do Alô Uberlândia? Isso. Que vocês começaram a caminhar?
Foi bem antes, Sil. É. Foi bem antes. Na verdade, eu conheci o Wellington quando eu estava fazendo estágio na faculdade. Entendi. De jornalismo, né? E aí depois eu reencontrei quando eu estava na política. Mas aí depois que eu tinha acabado meu período, né? Onde tinha finalizado o mandato de trabalhar como assessora parlamentar, aí eu comecei a fazer os trabalhos com seu irmão, que ele me convidou para fazer algumas porque eu também era assessora, ele falava de você, eu falava, gente, eu não conheço ela. Não, mas a Lili é gente boa, você precisa conhecer a minha amiga Liliane. Eu tenho um carinho muito especial pelo seu irmão também, porque ele sempre foi uma pessoa que me incentivou, né? Então, assim, ele me chamou, né? Durante mais ou menos um período de 10 anos na minha vida, né? Eu formei em 2012, aí trabalhei 4 anos como assessora parlamentar, mas eu fiquei mais ou menos um período de 10 anos, né, que eu fiquei muito por conta mais da obra de Deus. Então, assim, eu não estava tão ativa no jornalismo. E nesse período, o seu irmão Wellington, ele me ligava e Lili, né, me chamou muito de Lili, você sabe? Lili, mas o que você tá fazendo? Não, mas você tem um dom para falar? Né? Nossa, mas você fala tão bem, eu acho que você tem que exercer. Não, vamos começar a fazer umas entrevistas comigo, né, pelo Alô, então a gente vai conseguir entrar nos estádios, nos eventos, você vai, filma, faz a live, e a gente vai conseguir entrevistar artistas. Então foi uma época também de muitos sonhos, que as coisas começaram a acontecer tudo de uma vez, mas eu tive que acessar portas, e eu gosto muito de prestar atenção nessa jornada que a gente tem de realização de sonhos, Sil, porque muitas vezes existem dias e oportunidades que elas são definitivas na nossa vida. Verdade. E se você não passar por elas, uma série de acontecimentos depois ela não acontece. Perde oportunidade, que te levam, perde processo. Né, ao seu objetivo. Então, porque olha para você ver essa questão da moda. Começou tudo com uma foto no Facebook. Naquele dia, gente, eu não tava bem, eu vou falar para vocês. Parece que as coisas, né, começam a acontecer na vida da gente e vem sempre algumas barreiras, algumas situações que a gente não espera. No dia dessa foto, que foi a foto que deu uma virada de chave na minha vida, porque eu comecei a ingressar num novo caminho, que foi a moda que depois começou a me abrir outras portas, meu avô ele já vinha doente há muito tempo. E nesse dia, que era o dia da formatura da minha cunhada, que estava tudo marcado, vestido, maquiagem, tudo. Gente, meu avô faleceu nesse dia. Nossa, bem no dia. Bem no dia, Sil. Então, assim, eu fiquei naquela dúvida, falei, Deus, e agora? Porque eu vou ou não vou? Foi eu, meu irmão, na formatura da minha cunhada, o resto da família, ninguém pôde ir. Inclusive, assim, estavam com convites pagos, e a gente foi em consideração realmente a ela, mas a gente não estava naquele espírito. Não estava no clima. Naquele clima bom, né? Só que no salão eu me arrumei tudo e resolvi tirar uma foto, porque, né, era um lugar, um espaço muito bonito, e a gente tirou, e depois de muitos dias eu postei essa foto no Facebook, porque a gente estava muito abalado. E foi uma virada de chave. Né? Deus tinha propósito. Sim, foi uma virada de chave. E assim foram as outras questões, porque muitas vezes as pessoas, né, elas têm o sonho, e às vezes a gente pensa que vai ser fácil, e na verdade as impossibilidades vão surgir, as barreiras vão surgir, e a gente precisa ser resiliente, ter muita fé, e principalmente nos aproximar, nos conectar com pessoas que nos inspiram e que nos apoiam. Então, assim, eu não posso de forma nenhuma negar as realizações que eu tenho, o apoio da minha família, que sempre foi muito grande. É o nosso alicerce, né? E o apoio dos meus amigos também. Porque existem processos que a gente precisa de pessoas que acreditem, né? E esse apoio, né? Essa inspiração, não dá pra com certeza te leva pra frente. A gente precisa entender essa importância de ter comunhão, de ter relacionamentos, de realmente regar todos os dias a plantinha dos relacionamentos, da nossa família, dos nossos amigos, porque não dá nesse mundo para você vencer sozinho. Sim. Não tem como, né? A gente precisa de pessoas com a gente. Um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Sim. Não tem outro jeito. Sim. E a nossa família é a nossa base. E aí, Lili, agora você tá numa fase muito boa de sua vida, né? Gente, que coisa boa tá com o seu programa no ar, na Rede TV, e a gente percebe a sua alegria quando a gente fala desse projeto estar acontecendo. Conta pra gente como que surgiu isso. Gente, eu falo que tudo, Deus tem um propósito, né? E nós precisamos apresentar os nossos sonhos a Ele, buscar a direção e ter foco. Né? Porque no caminho, às vezes, podem surgir muitas, como é que eu falo pra você? Desvios, às vezes até
oportunidades que a gente tem também, mas se a gente não tiver foco, a gente se perde, né, no que realmente a gente Tem quer. que ter. Tem que ter foco. O principal Tem que aprender segredo a falar é foco. não também. É foco. E assim, o Jornada Feliz, ele começou, na verdade, no rádio. Você, inclusive, foi até entrevistada no rádio, você lembra? Silva? Lembro, adorei. Então, várias vezes, não foi uma só, não. Então, o Jornada Feliz, ele começou com um projeto muito singelo, muito simples, que era numa rádio comunitária, né? Então, assim, uma rádio comunitária gospel, e a gente, né, durante os sábados, nós tínhamos mais ou menos cerca de 3 horas que entrava ao vivo, e eu gravava, né, aquele programa pelo Facebook, transmitia ao vivo, depois punha no YouTube. E na época, eu comecei a ser muito surpreendida, porque eu fazia aquela gravação para ter depois, né, um portfólio, algo assim, para relembrar. E começou a ter um boom, porque aí meu Facebook começou a bombar, pessoas começaram a entrar em contato comigo de todos os lugares do Brasil, né, que acompanhavam o programa, e até mesmo de fora do país. Eu cheguei a ser entrevistada na época num podcast, nem tinha podcast, assim, o pessoal entrou em contato comigo de Portugal, na época, e me falaram, não, a gente quer te entrevistar para um podcast. Eu falei, gente, mas o que é podcast? Porque não tinha aqui de comer, de beber, de passar no cabelo. Pois é, e aí eles fizeram essa entrevista pelo celular mesmo, né, para falar sobre o programa, porque até lá tava alcançando, porque a gente tinha ouvintes, e esses ouvintes foram conversar com a Rádio de Portugal. E aí, quando eu fui escrever esse projeto, né, Deus, ele falou comigo e falou assim, olha, escreve um projeto também para a televisão. E na época eu meio descrente, eu falei, Senhor, o rádio tá aqui, e eu vou colocar no ar, porque o senhor sabe, eu tenho condições financeiras de colocar no ar no rádio. Mas a televisão é muito caro. Muito caro. Mas eu sou obediente, né? E aí eu escrevi o programa de TV, né? Os blocos e tudo, e ficou guardado no meu computador muitos anos no Word. Só que sabe quando Deus, ele coloca algo no seu coração e você tem aquilo como uma missão? Foi exatamente o que aconteceu, né? E aí começaram a surgir oportunidades para mim na TV. Então eu comecei a apresentar programas com o Leandro Dempai durante mais ou menos cerca de 2 anos. Aí depois veio a oportunidade na Rede TV, né? Sim. Fiquei 1 ano e 9 meses como repórter do programa do Amarildo, que é segurança pública, só que sempre mensurando uma oportunidade de colocar esse programa no ar. Por quê? Porque eu vejo assim que muitas pessoas às vezes acham que o que dá audiência é só notícia ruim. É necessário a gente se informar, sim, mas eu acho que nós temos que ter uma mudança de mentalidade no sentido de levar coisas boas para dentro de casa também, que inspire as pessoas, né? E ao mesmo tempo que possa também criar um ambiente onde as pessoas elas possam viver plenamente a sua jornada de vida, de se conhecer, né? E de ter uma jornada feliz. Então assim, eu vi como uma grande necessidade. A Rede TV entendeu isso, e hoje eu tenho meus parceiros, inclusive você, o Mário, né, queria agradecer, demais. Porque são pessoas que acreditaram no projeto, que estão aí junto com a gente, e o nosso principal objetivo é alcançar vidas, né, que as pessoas, elas possam realmente compartilhar desse conteúdo, e que se elas estiverem passando por alguma situação difícil, aonde que o que ela pensa é desistir, né, é desistir da vida, é desistir dos projetos e tudo, que através desse conteúdo ela possa ver que há um caminho, né, para a realização, que é um caminho para a felicidade. Que é possível, né? E que é possível com fé e com Deus. Nossa, eu gosto muito dessa palavra fé. Sempre me lembra, quando a gente fala de propósito, sempre me lembro da frase do pastor Paulo Júnior. É preciso ter fé para viver o propósito. Sim. E eu olho para minha história, sabe? Se foi uma história assim, cheia de impossibilidades, de desafios, de momentos que foi necessário acreditar, né, e muitas vezes tem coisas e realizações que eu vejo hoje, que eu falo, Deus, mas não é que deu certo, aconteceu mesmo. Não acredito que deu certo. Não acredito, que história é essa? Eu lembro tanto de andar com o seu irmão nos estádios, de Deus. Né, nos estádios, ele pegava aqui no meu ombro, eu com o microfone celular, e a gente entrando naqueles estádios. Gente, eu acho que dava um filme legal, viu, Silvio? Dava, gente, já fez tanta coisa bacana. Muita coisa boa, viu? Tantas pessoas importantes que a gente conheceu. Sim. E dessas pessoas, assim, que você entrevistou, vamos agora falar, quem você entrevistou de famoso, que foi algo que realmente, assim, te impactou, que você falou assim, nossa, essa pessoa é uma pessoa que eu gostei de ter entrevistado, eu gostei de ter conhecido? Olha, o ano passado, né, quando eu fui entrevistar a Maiara e a Maraísa, né, a Maraísa,
ela foi muito simpática comigo na entrevista e ela finalizou assim, a entrevista com chave de ouro, né? E falando sobre uma jornada feliz. Então, assim, eu gostei muito de conhecer as meninas, principalmente assim, por serem símbolo, né, de empoderamento. É verdade. Mas a Maraísa eu não esperava que ela fosse tão simpática. Olha. E ela me recebeu muito bem. É importante. A gente encontra aí no meio do caminho muitas dificuldades, né, Liliane? Não é fácil a gente trabalhar nessa área de jornalismo em Uberlândia. E já tá chegando a festa aí do Camaro de novo. E você sabe como é, né? Você sempre tá lá entrevistando também. Meu Deus do céu, a festa do Camaro esse ano vai bombar. E esse ano tem Resgate Uberlândia no Camaro. Tem Resgate Uberlândia no Camaro. E olha, eu vou falar pra você uma notícia Não pode contar? Pode contar? Pode, porque há uma grande possibilidade, já tá quase tudo fechado. Não, já tá praticamente. Não, isso aí eu sei. Eu só tô falando assim, nós podemos contar quem é que vai. Gente do céu, vocês não têm noção de quem é que vai estar no Camaro. Que dia que vai ser? Vai ser dia 2. Dia 2. No dia 2, nós teremos lá no Camaro, no dia 2 de setembro, né? Isso. Porque o aniversário de Uberlândia é dia 31 de agosto. Geralmente o resgate de Uberlândia é feito no dia 31. Mas esse ano, como a gente vai fazer no Camaro, vai aproveitar o maior palco. Sim. Que estrutura, Liliane? Eu vou deixar você como secretária do Compasso contar, tá? Quem é que vem? Vou deixar. Conta pro pessoal aí em primeira mão. Gente, o Resgate Uberlândia, para quem não conhece, né, são 30 dias de oração que as igrejas de Uberlândia, as igrejas evangélicas se reúnem, né, e no mesmo propósito oram pela cidade, cada dia por uma área específica. E no final, sempre entrega para a cidade um show gospel, onde reúne as igrejas, né, a população, as pessoas para adorar o Senhor. E esse ano vai ser no dia 2 de setembro no Camaro, né? E pra nós é uma inspiração, né? Assim, uma mulher... Gente, eu amo. Né? Uma mulher que, assim, fez arretada. Gente, a Cassiane vai estar conosco no show gratuito. Dia 2 no Camaro. Com muito louvor. A primeira pastora da Assembleia de Deus, né, Sil? Foi um marco muito grande. Você já foi no show da Cassiane? Ainda não. Eu fui no show da Cassiane. Vou ter a oportunidade Eu agora. fui no show da Cassiane, acho que deve ter o quê? Marinha, você tava comigo na época? No show da Cassiane? Que a gente conheceu o Doca? Então isso deve ter uns... 2 vezes. Mas deixa eu te contar uma história, Eu Sil. conheci uma pessoa da produção da Cassiane. Falando da Cassiane. Virou meu amigo particular. É amigo da nossa casa. A gente se conhece, deve ter uns 20 anos. Mas o show dela é maravilhoso. Eu acredito, sim. Os louvores são maravilhosos, as letras, né? De impacto. Muitos anos atrás, olha só, gente, eu tenho uma história também, Catal, da cidade de São Paulo, que eu vou te falar. Eu fui pra lá muitos anos atrás pra conhecer a moda. E muitos anos atrás também, mais ou menos naquela mesma época, com 22, 23 anos, eu fui em São Paulo participar de um concurso de música gospel. Ah, é verdade! E esse concurso, adivinha quem eram as pessoas que estavam organizando? A Cassiane e o Jairinho. É verdade! E eu me lembro desse lá, concurso. Estive lá, fui lá, Sil, participei, conheci muita gente bacana. Gente, o marido dela é top na área musical. Nossa, foram tantas vozes maravilosas que eu escutei. Hein? Então foi assim, uma experiência pra vida, sabe? É verdade. Mas assim, fiquei muito feliz. E aí a gente tem um pezinho na música também, né? Que você sabe. A Liliane faz muita coisa, já gravou até uma música, você sabe. E aí, assim, tive uma infância, né? Que eu tive uma parte da infância no conservatório de música também. Então, dali veio a inspiração. E os seus irmãos também estão na... Sim, meus irmãos são músicos. Gente. Um é baterista, o outro toca violão, canta. Olha. Então, é a família toda engrenada nessa área. Estamos chegando nos minutos finais. Agora é aquele momento. Lili, fica à vontade, fecha aí com chave de ouro, se joga. Ok, gente, eu queria agradecer então a Sil por essa oportunidade, né, e que a minha história, ela possa inspirar você que tem sonhos, ainda que você olhe, né, e acha que é impossível. Não é, gente. Esteja atento, né, àquilo que você pode fazer. Se algo não está dando certo, por exemplo, eu, né, no jornalismo, durante muito tempo eu estava tentando acessar algumas portas e não conseguia. Eu tive que ir por outro caminho. Fui pelo caminho da moda, um caminho que me deu visibilidade, que me trouxe novas oportunidades. E às vezes, quando as coisas não estão dando certo de alguma forma, a gente precisa olhar para outras portas que estão se abrindo e, né, ter coragem. É verdade. A gente precisa ter coragem em busca dos nossos sonhos, porque a jornada é desafiadora, mas com muita fé, né, e com Deus, porque é Ele que nos conecta às pessoas certas durante essa jornada, pode ter certeza que você vai alcançar
sua jornada feliz aqui na Terra. Opa, já deixa aí pro pessoal o dia, o horário. Ok, gente, nós estamos no ar, então, todos os domingos, às 10 da manhã, na Rede TV Canal 15.1, né, das 10 às 10h30. E você pode nos acompanhar lá ao vivo. E tem também as redes sociais, a gente criou agora no Instagram, @programa Jornada Feliz. Tô postando também no meu Instagram, @Liliane Costa. E vocês serão todos muito bem-vindos. Dê sugestão de pauta, participe com a gente. É um passo de um início de um sonho, mas eu acredito que Deus pode nos levar muito além. Amém, Sil? Também acredito. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse bate-papo gostoso com a minha amiga Liliane. Gostou? Não esquece. Curte, comenta, compartilha. Não esquece de seguir a gente. Beijo no seu coração e até o próximo episódio.